Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera entrar, ok? Ok, bom dia. E aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Joia. É,
Alguma pergunta sobre a matéria, sobre o curso? Eu estou meio atrasado com vocês com a atividade. É que esse feriado aí, em vez de me ajudar, me atrapalhou um pouco. Tá? Eu espero que até semana que vem já esteja tudo normalizado, tá? Eu postei o vídeo da semana passada ontem. Então, amanhã eu mando a atividade, que vai ter uma atividade só de oxidação, não vão ser duas não, tá? Aí facilita um pouquinho aí para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu vou começar a escrever aqui no quadro, mas fique à vontade. Ô Luiz, vão ser 10 atividades? Oi? Vão ser 10 atividades? Não, o valor, ou a quantidade eu não sei, vamos ver, né? Porque falta de oxidação e... deixa eu ver aqui. Nós estamos dia 17. Então, a semana que vem é de gravimetria, dia 1º é gravimetria, e dia 8 é uma prova, uma avaliação, né? Que, né, ela não vai ser síncrona, não, entendeu? Mas é um dia para uma avaliação. Então, ainda falta. Então, vou enviar hoje para vocês a atividade. Hoje não, né? Amanhã a atividade. Aí, no dia 24 tem a gravimetria. E dia 1º tem gravimetria. Então, deve ter mais 2 ou 3 atividades. Tá? Mas como a média é em 10, então não importa o número, né? Vai ser sempre a média das atividades. Lembrando, né? Que as atividades que podem ser corrigidas, então vai ser a soma e a média de cada uma delas, né? Então, você corrigiu uma vez, você me enviou a segunda, vai ser a média dessas duas aí, que vai ser a sua nota, tá? E o dia 8 vai ser para uma avaliação do conteúdo, né? Eu vou falar para vocês na semana anterior, eu falo para vocês qual é o conteúdo dessa avaliação. Tá? Que é só chamada de avaliação, mas a realidade, né? Você faz aí mesmo onde você mora, né? Onde você está, digamos assim. Ok? Então vamos continuar. Vamos continuar falando sobre volumetria de oxidação. Na aula passada, falamos sobre a técnica em si, que é uma técnica que envolve reações de oxidação. Portanto, quando você for utilizar ela para uma análise, você tem que estudar a reação presente, ver se acontece, e começamos a ver uma curva de titulação para esse tipo de reação. No caso lá envolvia o ferro 2 e o sério 4. Vimos que nós temos 3 cálculos diferentes na curva de titulação. Antes de começar a titulação, não tem como eu calcular, já que não existe ainda a reação de oxidação, portanto, não tem modo de eu calcular. Depois que começa a titulação, ela é baseada no par do ferro 2, que é o que está no Erlenmeyer, é o que vai estar em excesso, né? Então, eu trabalho com o par ferro 2, ferro 3. No ponto de equivalência, tem aquela formulinha de somar os potenciais e dividir por 2, né? Que é a soma dos elétrons. E depois do ponto de equivalência, começa a sobrar sério 4. Então, eu trabalho com par sério 2 e, sério 3, sério 4. Hoje nós vamos fazer uma outra curva de titulação com o permanganato, ou seja, a permanganimetria.
Então, nós vamos fazer uma titulação usando permanganato e titulando uma solução de ferro 2. Então, eu tenho aqui no meu Erlenmeyer 100 ml de solução de ferro 2. Zero 100 mols por litro. Vou confirmar aqui. E vou titular com uma solução de permanganato 0,0200 mols por litro. Ok? Então, ó, tem uma solução de permanganato na bureta, tem uma solução de ferro 2 no meu Erlenmeyer. Só para lembrar, o ferro 3 mais um elétron dá o ferro 2 mais, ou seja, a semi-reação de redução do ferro 3 e o potencial padrão para esta titulação é essa semi-reação, né? É 0,77 volts. A outra semi-reação, que é do permanganato, é MnO4 menos, mais 8H+, mais 5 elétrons, dando Mn2+, mais 4H2O. E o potencial padrão de redução nesse caso é de 1,51 volts. Nós vamos por etapa, porque o que é mais importante para você entender nessa situação não é exatamente as equações de Nernst, né? Mas você entender a relação quando os reagentes não são de 1 para 1. Tá? Então, só para lembrar aquelas titulações nossas que a proporção não é de 1 para 1. Então, ó, no início eu tenho 100 ml de ferro 2 e no início eu não consigo calcular. Antes de iniciar a titulação, eu não consigo calcular o potencial, visto que, para eu calcular, eu preciso de uma reação de oxidação. Antes de adicionar o permanganato, não está havendo reação de oxidação. Né? Tá certo? Ok? Bom, qual é a reação? Então, a reação vai ser 5Fe2+, mais o permanganato, mais 8H+, dando Mn2+, mais 5 ferro 3, mais 4H2O. Ô Luiz, de onde você tirou isso? Então, na aula passada, nós vimos como fazer o balanceamento das semi-reações. Então, faça o favor de dar uma retornada lá, né? Nós fizemos o balanceamento, essa aqui era invertida, aí para eu neutralizar, ou seja, para eu igualar o número de elétrons, eu multiplico o inverso, vai dar como essa reação completa aqui, o total. Vou deixar ela no cantinho aqui, para nós usarmos, né, durante os nossos cálculos. Vamos adicionar, então, de permanganato e vamos calcular o potencial em volts dessa mistura quando eu fazer a titulação. Então, vamos adicionar aqui 20 ml de permanganato. De novo, hein? Olha aqui a quantidade de vezes nós estamos repetindo, né? O que eu faço primeiro? Calculo o número de milimols do que eu tenho e do que eu vou adicionar.
Então, eu tenho de ferro, qual é a concentração? 0,100, vezes qual é o volume? 100. Então, eu tenho aqui 10 milimols. Quanto é que eu estou adicionando de permanganato? Ele é 0,0200 vezes 20. 0,0200 vezes 20. Vamos pegar a nossa calculadora. 0,020 vezes 20 dá 0,4 milimol. Então, essa é a quantidade que eu estou adicionando. Eu tenho 10 de ferro 2, estou adicionando 0,4 de permanganato. A reação é essa, né? Então, vamos escrever aqui a reação. 5Fe2+, mais MnO4-, mais 8H+, dando Mn2+, mais 5Fe3+, mais 4H2. Início, reação e final. Por isso que eu queria dar essa reação. Porque agora, ó, a proporção é de 5:1. 5:1. Então, vamos lá. No início, eu tenho quanto? Eu tenho 10 de ferro. E tenho 0,4 de permanganato. Vou abrir um parênteses aqui. Olha aqui. O H+, na maioria das vezes, nós não fazemos a subtração da quantidade deles, não. Como exemplo, eu vou deixar a concentração do H+ sempre constante. Então, a concentração do H+ que nós vamos trabalhar é 0,100 mols por litro. Ou seja, não vai ficar aumentando ou diminuindo o H+, não, tá? Esse é só um modo de explicar que é possível você deixar a concentração usando um tampão, por exemplo, usando ácido sulfúrico, uma quantidade bem grande que ele não vai influenciar no restante do cálculo, tá bom? Então, aqui nós vamos deixar ele... Não é que não exista, né? Tem que ter H+, senão a reação não ocorre. Mas, para facilitar o raciocínio, nós vamos considerar sempre ele constante, tá bom? 0,100 mols por litro. Aqui 0, aqui 0, e a água aqui, está cheia de água. Então, agora vamos ver se você entende, hein? Olha aqui. A proporção não é de 5:1? Então, se eu subtrair menos 0,4 aqui, quanto que eu vou subtrair desse lado aqui? É de 1:5, né? Então, se eu subtrair menos 0,4, aqui eu vou subtrair menos 2. Da onde saiu esse menos 2? Ó, se 0,4 está para 10, desculpa, se 1 está para 5, 0,4 está para 2. 5 vezes a quantidade que eu vou tirar de permanganato. Olha se você entendeu. É muito importante ter entendido. Senão me pergunta. Então, como a proporção é de 1:5, se eu tirar 0,4, eu tenho que tirar 0,2 do ferro 2+. Ok, gente? Então, aqui... Ó, 8, né? Então, aqui é de 1:8. Então, se eu tirei 0,4 aqui, aqui é para eu tirar 3,2. É de 1:8. Aqui é de 1:1. Então, vai formar 0,4. Aqui, ó, é de 1:5. Então, vai formar 2. E a água, né?
seria de 1 para 4, mas a água para nós está sempre lá, constante. Então, no final, 10 menos 2, eu tenho 8 de ferro 2, nada de permanganato, o hidrogênio eu vou considerar 0,1, 0,4 de manganês e 2 de ferro 3. O ferro 2 é que está no LMI para ser titular. Portanto, antes no ponto de valência, eu vou trabalhar com o par ferro 2 e ferro 3. Então, vamos achar a concentração dele aqui, ó. O ferro 2 e o ferro 3. Qual vai ser a concentração do ferro 2? Sobraram 8. Então, 8 milimols dividido pelo volume total. Sei que tinha mais 20, 120 ml. Ele corta com ele. O ferro 3, 2, que foi formado, dividido por 120 volume total. 8 dividido por 120, 0,0667 mols por litro. 2 dividido por 120, 0,0167 mols por litro. Lembra da aula passada? Na aula passada, para eu determinar o potencial do ferro potencial padrão, menos 0,0592, dividido por 1, log da concentração do ferro 2, 0,0667, dividido pela do ferro 3, 0,0167. O potencial vai ser igual a 0,77 menos 0,0592 vezes log de 0,0667 dividido por 0,0167 vai dar 0,73. Então, quando eu adiciono 20 ml de solução de permanganato em 100 ml de uma solução de ferro 2, o potencial devido à adição desse volume, ele seria marcado num potenciômetro, ou seja, num medidor de potencial, de 0,73 volts. Perguntas, pessoal? Isso.
Esse 1 aqui é o N, né? Que é o número de elétrons envolvidos na semi-reação. Então, o raciocínio, né, muito parecido com os outros. Calcula o milimol, monta a reação. A diferença é exatamente aqui, né? Onde você tem, em vez de ser de 1 para 1, nesse caso é de 1 para 5. Então, você na aula passada aprendeu a fazer um balanceamento. Então, você tem que saber montar a reação para, na hora de fazer essa proporção, conseguir, né, relacionar Vamos então? Professor, Oi. rapidinho. O 5 do FE, que você falou agora que tinha que balancear, eu não entendi. Do 2 mais ali em cima. Não, aqui, né? Quando você junta as duas semi-reações, é de 5 para 1. Então, você tem que fazer aquela multiplicação inversa do número de elétrons, que daí inverte. Aí, onde estava o 1, vai ser o 5, porque você está multiplicando por 5. E aqui você vai multiplicar por 1, né? Então, continua 1, a proporção de 5 para 1. Então, é para igualar o número de elétrons. Olha aqui. Tinha 1 elétron do ferro 3 e 5 elétrons do permanganato. Para igualar, eu multiplico essa semi-reação por 5 e essa por 1. Multiplicando aqui por 5, vai dar um 5 aqui, vai dar um 5 aqui, vai dar um 5 aqui. Então, tem que primeiro, antes de tudo, tem que fazer o balanceamento da reação. Tá? Antes de pensar, né, no cálculo propriamente dito da curva de titulação. Obrigada. Beleza. Então, agora vamos adicionar 100 ml. Vou Quando eu for adicionar os 100 ml, então eu tenho aqui, né, a concentração, o volume, eu tenho o número de milimols de ferro que eu tenho no elemar. Agora, eu tenho a concentração e o volume. 100 vezes 0,02 dá 2 milimol. Quando eu for colocar na minha reação para ver a proporção, então eu tenho 10 milimols desse, tenho 2 desse, do H+, lembra, né? Eu estou usando o 0,1, 0, 0 e a água lá, que está sempre constante. Então, de novo, olha aqui agora, ó, de 5 para 1. Então, se eu for reagir menos 2 aqui, ó, menos 2 vezes 5 dá menos 10. 1 para 8. Então, 2 para 16. 1 para 1. Então, mais 2. 1 para 5. Então, mais 10. E a água que não me interessa. Então, agora, não sobrou ferro, não sobrou permanganato,
O H+ é o 0,1 lá. Sobrou manganês e sobrou o ferro 3. Bom, nós não vamos deduzir essa fórmula que eu vou te mostrar, porque para um farmacêutico e para um bioquímico isso não há necessidade. Mas eu vou colocar, se você depois tiver interesse, a gente faz uma reuniãozinha rápida e eu te mostro como fazer esse cálculo. Para calcular, observe que não sobrou ferro 3, não sobrou permanganato. Portanto, está no ponto de equivalência. Eu tenho, então, o H+, que é sempre tal, tenho o manganês 2+, e tenho o ferro 3+. No caso de uma titulação do permanganato, o cálculo do potencial no ponto de equivalência, ele é dado pelo potencial do ferro 3 mais ferro 2, mais 5 vezes o potencial do permanganato, dividido pelo número de elétrons do ferro 2 e do permanganato, ou seja, né, 1 mais 5, mais 0,0592 log da concentração do manganês do H+ ao oitavo, menos 0,0592 do manganês 1 sobre a concentração do manganês. Então, essa daqui é a formulinha no ponto de equivalência. No ponto de equivalência. Vou apagar aqui para a gente substituir ali os valores que nós temos. Então, vai ser potencial de ferro 3 está aqui. Então, vai ser 0,77 mais 5 vezes o potencial do permanganato sobre 1 elétron do ferro com mais 5 do permanganato, 6. Mais 0,0592 dividido por 6, log da concentração do H+. Lembra que eu falei para você que nós vamos trabalhar com ela sempre constante? Então, 0,1 elevado à oitava, menos, continuando aqui embaixo, tá? 0,0592 dividido por 6, log da concentração de manganês 2. Qual é a concentração do manganês 2? O que sobrou dele? 2, né? 2 milimol. Dividido pelo volume total, 200 ml. Então, 2 dividido por 200, 0,01. Então, a concentração de manganês 2, 0,01 mols por litro. Então, substituindo aqui, 0,0. Então, eu quero agora que você resolva essa continha para mim aqui, ó. Aqui é 6. Quanto que dá essa continha aí, ó? Pode fazer para mim aí. Quanto dá essa conta aí? 2 minutinhos para você fazer, enquanto eu pego uma água para mim.
Quanto deu aí? Professor, Oi? eu não entendi muito bem quando o Ezinho ali, você igualou ao E, FE 3 mais sobre o FE 2 mais. Não, esse é o valor, né? Olha aqui. É o valor do potencial. É porque o potencial é ferro 3, ferro 2. Não estou dividindo, não. Isso aqui é Ah, o é os dois. 0,77. Ah, entendi. Esse aqui é o potencial 1,51. É porque sempre é o potencial de redução, então é o potencial da dupla, né? Sempre está um oxidando e outro reduzindo. Ah, entendi. E depois aqui do log de H+, ali é um menos e aí continua embaixo a... Isso, exatamente. Menos aqui, continua aqui embaixo. Ah, tá bom. Obrigada. Vou apagar esse pedacinho aqui. Vamos montar aqui, né? Então, o potencial vai ser isso daqui. Então, vamos lá? Vou passar minha calculadora para esse lado aqui. Então, vai ser 0,77 mais 5 vezes 1,51 dividido por 6. Então, vai dar 1,39. Essa continha aqui, ó. Essa continha aqui deu 1,39. Mais, agora vamos fazer essa conta aqui. Então, 0,0592 dividido por 6 vezes log de 0,1 elevado à oitava. Essa parte aqui deu menos 0,0789. Menos, agora vamos fazer essa parte aqui. 0,0592 dividido por 6 vezes log de 1 dividido por 0,0100. Deu 0,0789.
0,0864. Então, 1,39 mais com menos dá menos, 0,0789 menos 0,00864. Então, vamos lá. 1,39 menos 0,0789 menos 0,00864. Dá 1,30 volts. Professor, Oi. o 0,77 aí no começo da equação, ele foi tirado da onde mesmo? Daqui, ó. Do potencial do ferro. Ah, certo. Aqui é o potencial ferro 3, ferro 2. E aqui é o permanganato manganês 2. Ok, obrigado. Você faz as suas contas aí e vê se bate. Vê se você encontrou os valores que eu coloquei aí. Então, na hora da prova, monta tudo, né? E na hora de fazer a continha, faz a conta errada. Professor, Oi. na sua atividade, você vai querer que a gente monte as semi-reações, o balanceamento dela também? Dependendo da atividade, sim. Ok. Vocês estão sabendo, né, que a vigilância aqui da cidade liberou tudo, né? Então, falta agora o conselho da universidade resolver como vai ser o retorno das aulas, né? Agora nós estamos esperando. Mas a grande chance do ano que vem nós estarmos todo mundo aqui já normalizado. Então já começa a organizar a sua vida aí. Vamos tentar retornar para janeiro, para março. Fique atento a algumas matérias que podem, eu não sei se serão, mas que poderão ter algumas aulas em fevereiro, né, para reposição, tá? Fique bem atento nisso, para não perder a oportunidade. Bom, como eu falei, essa dedução da fórmula, você não precisa saber. O que você precisa é fazer a continha corretamente, né? Então, é isso que você quer? Você quer a conta ou você quer que eu coloque a fórmula novamente? Porque o que acontece? No ponto de equivalência, você tem que levar em vários pontos para considerar. No ponto de equivalência, você tem que juntar os dois potenciais, ou seja, as duas semi-reações, para dar o potencial final. E é exatamente aí você passa de um lado que tem, por isso que tem esses 5 e esse 1. Porque quando você monta a equação de inércia, você leva em consideração tudo isso, né? O 5, o 1, o H+, por isso que tem H+ aqui na equação, porque tinha o H+ anteriormente. Tá? Aí, entendeu, Isadora? Você não vai precisar decorar aquela fórmula, não, tá? E nem saber deduzir, porque você deve ser da farmácia ou da bioquímica, né? Então não há necessidade. O mais importante é saber fazer a continha, né? Então você faz por partes. Então faz uma aqui, depois faz outra aqui, e depois faz a outra aqui. Não pode errar na calculadora, né?
Cuidado, tá, com a calculadora. Ela só faz o que você manda. Se você digitar log de 1 dividido por isso, ela faz o log de 1 primeiro, depois ela divide. Por isso tem que usar muito bem os parênteses na hora que você for fazer, as contas. Se você for fazer assim na calculadora direto, ó, 0,77 mais 5 ponto tal, dividido por 6, ela vai multiplicar isso, dividir por 6 e depois somar o 0,77. Então faz por etapa, ou se não, usa o parênteses, né? Eu gosto muito do parênteses porque eu faço tudo, mas tem que usar os parênteses. Não pode esquecer, não. Senão ela faz a conta do jeito que é para ser feito, né? Com aquela prioridade pré-programada dela. Bom, então agora vamos para a adição. Vamos adicionar agora 120 ml. Agora vamos adicionar 120 ml. Então, continua, você tinha inicialmente 100 ml de ferro 2+, 10 milimoles. Agora eu vou adicionar 120 ml de permanganato. Então, eu vou adicionar aqui 1,2 milimoles. 1,2 não, né? Fazer a conta aqui para não errar. 0,02 vezes 120. 2,4. Se naquelas de ácido, naquelas de precipitação, naquelas de complexação, era fácil identificar quem estava em excesso, porque era sempre de 1 para 1, agora você vai ter que ter mais atenção. Então, eu tenho aqui 10, eu tenho 2,4, o H+, que é o 0,1, 0 e da água. Vamos agora entender, hein? Olha aqui a diferença. Então, tem que parar um pouquinho e entender bem. Ó, 2,4. Se você tirar 2,4 aqui, 2,4 vezes 5 dá 12. Você tem 12 para tirar aqui? Não tem. Então, agora, o fator limitante é o 10. Porque se é de 5 para 1, é de 10 para 2. Entenderam, pessoal? Ó, se eu for tirar menos 2,4 daqui, menos 2,4 vezes 5, que é de 1 para 5, aqui vai para 12. Eu tenho 12 para tirar? Não, eu só tenho 10. Não pode ficar negativo. Então, agora o meu limitante é o 10. 10 dividido por 5 dá 2. E aqui, se é de 1 para 1, aqui dá 2. Se é de 5 para 5, aqui dá 10. Aqui é de 1 para 8, então aqui vai dar menos 1, menos 16, né? No final, eu vou ter 0 de ferro 2, 0,4 de permanganato, do H+, lá, que é o 0,1, 2 de manganês e 10 de ferro 3. Agora, eu não tenho mais ferro 2. Portanto, não posso usar a equação de Nernst do ferro 2, porque eu não tenho mais ferro 2. Agora eu vou usar
a equação de inércia para um permanganato. Qual que era a equação de inércia para o permanganato? Olha ela aqui, hein, ó. Qual que é? O potencial menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons, 5 log do produto Mn2+, sobre o reagente MnO4- vezes H+ elevado à oitava. Como nós vimos na aula passada. Então, agora, depois do ponto de valência, quem está sobrando é o par manganês 2 e permanganato. Então, vamos fazer o cálculo das concentrações dele, né? Do manganês 2 milimols, dividido por 100 mais 120, 220 ms. Do permanganato, 0,4 milimol, dividido por 220 ms. Vamos lá? 2 dividido por 220, 0,909 mols por litro. 0,4 dividido por 220, 0,00182 mols por litro. Substituindo os valores na equação de inércia. Então, vai ser o potencial 1,51 menos 0,0592 dividido por 5, log de concentração de manganês 0,00909. Concentração do permanganato 0,00182 vezes a concentração do H+ elevado à oitava. Faça o cálculo para mim ali, por favor. Quanto que vai dar o potencial, então, para esta expressão? Calcula para mim aí e me fala o resultado.
1,40, gente. Confirma aí, o que a Lohana fez. O meu deu 1,407, ou seja, daria 1,41. Ok? Então, de repente, é mais difícil fazer essa continha na calculadora do que propriamente, né, o raciocínio. Lembrando, né, olha, fizemos já várias vezes. Então, essa parte, essa reação, esse cálculo de concentração, ele é igual para neutralização, para precipitação, para complexação e agora para oxidação. O que vai mudar é o que você vai trabalhar com as concentrações. Se você vai jogar no equilíbrio de ácido base, se você vai jogar em equilíbrio de precipitação, se você vai jogar em equilíbrio de oxidação, e agora se você vai usar a equação de Nernst, né, para resolver. Bom, se nós montarmos a nossa famosa curva de titulação, não começa aqui do zero, né? Porque lembra, no volume zero não tem potencial, mas o formato é muito parecido. E aqui, no ponto de equivalência, ela dava 1,30, né? É 1,30 que deu? 1,31. Acho que deu 1,30, né? Acho que era 1,30 que deu. 1,30 volts. Aqui é o volume de equivalência. Então, agora, para eu entender os indicadores, nós vamos ver aqui a nossa curva. Qual que é o potencial no ponto de equivalência?
1,30 volts. O que significa isso? Abaixo disso eu tenho excesso de ferro 2, ferro 3. Acima disso eu tenho um excesso de permanganato e manganês 2. Vou colocar aqui no quadro só uns 3 exemplos de indicadores. Porque o indicador para a oxidação nada mais é do que uma substância que sofre redução. Então, você tem um indicador, pode ser positivo, pode ser neutro, tá? Pode ser negativo. Ele ganha um elétron, ou seja, ele reduz, forma o indicador na sua forma reduzida. Então, aqui é a forma oxidada, aqui é a forma reduzida. Na cor oxidada, ele tem uma cor, vamos chamar de A, e na forma reduzida, ele tem uma outra cor, vamos chamar de B. E todo indicador tem um potencial padrão. E é exatamente esse potencial padrão que a gente trabalha aqui na curva. Então, por exemplo, olha aqui. Deixa eu pegar aqui os indicadores. Aqui. Vamos pegar, por exemplo, ó, a safranina T. A safranina T tem um potencial de 0,24 volts. Ela muda de vermelho para incolor. Está vendo esse potencial? Imagine esse potencial aqui na nossa curva. Ele estaria aqui embaixo, ó. O que significa isso? Que abaixo desse potencial, ele tem uma cor. Acima desse potencial, ele tem uma outra cor. Só que ele vai virar aqui, ó, nesse volume. Esse volume não está longe do volume da equivalência? Tá. Então, acontece um erro muito grande. Vamos pegar um outro indicador aqui, ó, um bem próximo. Cadê? Vamos pegar aqui cetogaucina. Cetogaucina. Não precisa decorar, lógico, tá? Ó, esse aqui, ó, ela muda em 1,06. E ela muda de amarelo para verde. Então, se nós jogarmos esse indicador aqui, já vai dar muito mais próximo do volume de equivalência. Então, do mesmo modo que o indicador ácido-base muda de cor, só que o indicador ácido-base, ele muda daquela faixa, por exemplo, de pH 8 a pH 10. Nesse caso, é um potencial. Então, um potencial próximo dele, abaixo dele, ele tem uma cor, e acima dele tem uma outra cor. Só para lembrar, né, tem aquela relação de 1 para 10, para você ter certeza que você enxergou essa mudança de cor. Existem indicadores acima, por exemplo, a nitroferroína, que tem um potencial em 1,25 e muda de azul para vermelho. Então, a nitroferroína seria mais interessante ainda, porque está bem mais próximo do ponto de equivalência. Então, na hora de você escolher um indicador para a oxidação, você vai utilizar o potencial. Ok? Então, agora para eu escolher um indicador na oxidação, eu vou pegar a tabela, lógico, né? Vou ver no meu laboratório quais os indicadores disponíveis e utilizo eles para fazer a minha titulação.
Aqui no laboratório, nós usamos a permanganimetria, porque além da facilidade de tudo isso, o próprio permanganato pode ser usado como indicador. Porque antes do ponto de equivalência, ele tem uma coloração, né? Por exemplo, você vai titular peróxido de hidrogênio, a solução era incolor. Com excesso de permanganato, como o permanganato ele é um roxo, né? Um violeta, deixa a solução mais rosa. Então, você consegue parar na sua titulação quando começa a ter excesso de permanganato, ou seja, a solução passa rosa. É isso que nós vamos fazer no laboratório aí, o ano que vem, se der tudo certinho, para quem não está fazendo agora, né? Quem for fazer o ano que vem. Pergunta, gente, sobre os indicadores. A nitroferroína é de azul para vermelho. Mas, de novo, tá, gente? Não precisa decorar nome, não precisa decorar as cores, não é nem potencial. Você só precisa vou fazer uma titulação que precisa do indicador. Aí você vai olhar lá no seu almoxarifado quais são os indicadores que você tem e qual é o potencial esperado para a sua titulação. Porque, de repente, você pega um indicador que muda de cor, tá, mas está dando muito longe do ponto de equivalência. O amido com a iodometria, ela fica azul, né? Entendeu? Então, o amido já tem essa característica, né, por causa da sequência dos carboidratos lá. Todo muda de cor, no caso, tá? Pela variação. Isso quando são indicadores de oxidação. Quando são indicadores que não dependem da oxidação, e sim de uma outra reação, por exemplo, quando você faz titulação de iodo, quando começa a sobrar iodo, está sobrando iodo, esse iodo pode interagir com o amido mudando de cor. Então, não necessariamente é uma reação de oxidação. Nesse caso aqui, são indicadores de oxidação, que a base deles é a mudança de cor em função do potencial deles. Tá? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a reação de iodo com amido não tem a ver com oxidação, não, e sim com a interação do iodo com o amido, né? Então, não é uma reação de oxidação ali, e sim o que acontece, né, com o iodo anteriormente, a formação dele, né? Ok? Então, indicadores que você não vai precisar decorar, tá? Dá um exemplo numérico aqui para a gente finalizar. Deixa eu pegar uma substância aqui no meu livro.
Só um minutinho, tá, gente? Estou olhando aqui um exemplo para dar para vocês aí. Bom, o que eu fiz? Eu tenho 25 ml de uma amostra contendo ClO3-. Eu vou titular com uma solução de ferro 2, 0,100 mols por litro. Então, eu quero saber qual é a concentração do ClO3-. Se eu gastar para essa titulação 12,5 ml de ferro 2. Bom, lembrando, toda vez que eu for dar um exercício para vocês, eu tenho que te dar informações mínimas para você resolver. Então, quais as informações que eu daria para você? Eu daria o seguinte, ó. Uma reação é ClO3- dando Cl-, e a outra é o ferro 2 dando ferro 3+. Então, essa informação eu tenho que te dar para você conseguir determinar isso daí. Então, primeiro, faça o balanceamento das duas semi-reações aí para a gente descobrir qual é a proporção entre eles. 5 minutinhos aí para você fazer. Então, em casos de reações de oxidação, você tem que fazer primeiro o balanceamento. Por que o balanceamento? Ó, para eu saber qual é a relação entre eles num ponto de equivalência. Por isso que eu preciso fazer o balanceamento.
Ó, balanceamento. ClO3 menos, Cl menos. O cloro está balanceado. 3 oxigênios, mais 3 H2O. 6H+, 6H+. Uma carga elétrica aqui. 5 positivas com uma negativa, dá 5 positivas. Para estar sobrando aqui, tem que ter 6 negativas. 6 elétrons. Ferro 2, ferro 3. Aqui não tem oxigênio, não tem hidrogênio, então é só balancear as cargas. Um elétron. Não pode precisar de 6 e só ter 1. Então eu tenho que igualar as cargas. Como é que eu faço isso? Multiplico por 1, multiplico por 6. Então vai dar 6H+, mais ClO3 menos, mais 6 elétrons, mais 6 Fe2+. 1 vezes 1, Cl menos, mais 3 águas, mais 6 vezes 1, 6 Fe3+, mais 6 elétrons. Quarto elétron, quarto elétron. Acabei de descobrir que a proporção é de 1 para 6. Então, quando eu vou montar aqui no equilíbrio, no ponto de equivalência, a quantidade de ferro 2, a quantidade ClO3- para o Fe2+, é de 1 para 6. Então, aqui eu inverto, né? É de 6 para 1. Então, vai ficar 6 vezes a concentração do ClO3- vezes o volume do ClO3- é igual à concentração do ferro 2 vezes o volume do ferro 2. Eu quero saber isso daqui. Isso daqui eu tenho, que é 25. Isso daqui eu tenho, que é 0,100. Isso daqui eu tenho, que é 12,5. Calcula para mim, então, esse daqui, por favor. Lembra do 6 aqui, né? Tem o 6 aqui, hein? Não esquecer dele, não.
000833. Vamos conferir aqui. Isso mesmo. Concentração do ClO3- vai ser 0,00833 mols por litro. Uma pergunta aí, gente. Bom, hoje nós vamos parando por aqui. Aí a semana que vem entramos em análises gravimétricas, ok? Eu vou ver se até amanhã ou no máximo sexta-feira eu envio a atividade dessa aula de hoje, ok? E vamos sentar na semana que vem. Essa semana eu estou meio apertado com algumas reuniões, então ver se a semana que vem eu consigo normalizar e enviar para vocês as atividades. Acho que falta 3 e a 4, né? Ou falta 4 para enviar. Tá certo? Então, um abraço a todos, um abraço aos seus familiares e espero que fiquem bem.